O que esperar da renda fixa? No que o investidor deve se atentar? Quais devem ser as boas oportunidades para este ano? E como a marcação a mercado pode impactar esses investimentos? Quem responde tudo isso para a gente é o analista Eduardo Pérez, da Nuinvest. Oi, Edu, bem-vindo à edição 2022 do Analistas em Ação. Oi, Fabi, sempre bom estar de volta, brigadão, viu? Isso aí, bom, para começar o ano de 2022, a gente fala de renda fixa agora na edição de hoje. E Edu, o ano promete ser desafiador para os investidores, afinal a gente tem eleições aqui no país, cenário de inflação nas alturas, expectativa da nossa taxa básica de juros rumo aos 2 dígitos. Como que esse cenário pode impactar os investimentos em renda fixa agora em 2022? Esse cenário, que inclusive mudou muito desde o começo da pandemia até agora, a gente esperava normalmente a diferença de tempo entre o início de um ciclo de alta da economia para um ciclo de baixa ou de recessão. A gente esperava que ele durasse ali em torno de 3 a 5 anos e a gente conseguiu, através da pandemia e de algumas questões políticas também e econômicas, comprimir esse tempo que a gente teve de transição para um período ali mais pessimista. Então, resumindo, hoje no Brasil a gente tem riscos maiores para os investidores e para a gente atrair esses investidores, eles acabam pedindo taxas de retorno maiores. Então, como a gente vai ver daqui a pouquinho, essa taxa de retorno ela é inversamente proporcional ao preço de um ativo. E aí, quando a gente fala em ativo, a gente está falando tanto de renda fixa, que são aqueles títulos que têm um componente pré-fixado, né, na sua taxa de retorno, na forma de remuneração. E aí a gente vai excluir um pouquinho os pós-fixados, e a gente até comenta um pouquinho depois. E também nessa dinâmica de taxa de retorno maior, preço de ativo menor, entra também renda variável, o que explica por que a gente entrou num momento de queda na bolsa. Então, conforme a gente falou, cenário de mais risco, as ações tendem a cair, porque o preço justo delas que o mercado atribui cai também. E a renda fixa, ela pode apresentar rentabilidades negativas pela marcação a mercado para quem já tem os investimentos, que é a marcação a mercado, de uma forma bem resumida, é o preço do investimento no dia de hoje, antes da data de vencimento. Então, se você tem um ativo ali que vai vencer daqui 5 anos e ele é um ativo que sofre marcação a mercado, você vê o preço dele hoje, né? E isso a gente vai explicar também essa dinâmica, como que funciona e como que ela pode gerar oportunidades quando a gente identifica os sinais mais propensos para esse tipo de operação. E Edu, dentro de todo esse cenário agora para 2022, é possível dizer que é um bom ano para investir em renda fixa? A gente pode, digamos assim, se atrever a dizer que é o ano da renda fixa? Infelizmente, eu vou falar que sim, tá? E mesmo sendo analista de renda fixa, eu digo que é infelizmente, porque pensando aqui na parte econômica do Brasil, juros altos significam riscos altos. Então, a gente está voltando a ter juros em 2 dígitos, inflação em 2 dígitos. Então, para quem pensa em renda fixa, para os novos investimentos pode ser interessante pensando em retorno, mas o país cresce menos quando a gente tem juros muito altos, né, em patamares muito elevados. Então, infelizmente, a gente tem boas oportunidades na renda fixa, mas o ideal seria a gente ter inflação mais controlada e até uma taxa de retorno através da taxa Selic, um pouquinho mais baixa também, mas eu acredito que no médio prazo a gente deve superar essa barreira que a gente está enfrentando agora da pandemia e tudo mais, e a gente pode seguir para um novo rumo. E para quem investe ou deseja investir em renda fixa agora no ano de 2022, quais que devem ser os cuidados? No que o investidor deve ficar atento? 2022 é ano de eleição, e isso vai trazer muita volatilidade para o mercado. Isso a gente já sabe, a gente a cada 4 anos passa por esse inferno, assim, por assim dizer, da renda fixa. A gente fala inferno porque o investidor da renda fixa ele gosta de ter uma certa previsibilidade, ele gosta de ter menos volatilidade do que o investidor de renda variável, mas nesses momentos de estresse de mercado, é comum a gente ter esse tipo de oscilação na renda fixa também. Então, primeiro de tudo, estudar onde você está colocando o seu dinheiro. Isso vale tanto para renda fixa como para renda variável. Mas na renda fixa, por exemplo, um dos exemplos que acontecem bastante é o investidor não estudar onde ele vai investir e ele acaba pegando um produto que tem a maior taxa de retorno que ele encontra
na prateleira de produtos. E isso aí pode ser uma cilada para o investidor, porque pensando, por exemplo, num CDB que paga uma porcentagem do CDI muito alta, né? Quando a gente estava com a Selic a 2%, era comum, né, você encontrar CDBs que pagassem 110, 120, 130% do CDI, porque era uma dívida relativamente barata. Agora, com a Selic aumentando bastante, se você encontrar esses mesmos CDBs com prazos parecidos, eles provavelmente vão vir com taxas menores, então vão pagar ali 105%, 110% do CDI, e aí o investidor muitas vezes acaba indo naquele que paga a maior taxa, né, a maior porcentagem do CDI. E às vezes isso pode ser um problema, porque pode ser que seja um título com vencimento muito longo, então, sei lá, 8 anos, 10 anos, é muito tempo para se investir, ou então pode ser um emissor que ele está com alguma dificuldade para captar, porque ele é um emissor que apresenta um risco muito grande, e aí ele precisa oferecer retornos maiores para os investidores. Então, nem sempre você vai olhar só a rentabilidade, você tem que entender bem quem está emitindo o título, o prazo, quais são os riscos que você tem em cada operação. Legal, Edu. E dentro de todo esse cenário previsto para 2022 e também o que os investidores devem levar em consideração, né? Claro, lembrando sempre do seu perfil e do seu objetivo como investidor para fazer as melhores estratégias de investimento. Na sua avaliação, Edu, quais que podem ser as boas oportunidades agora na renda fixa para 2022 e o que o investidor deve avaliar, levar em consideração na hora de fazer investimentos em renda fixa, de fazer essas escolhas? Para 2022, uma oportunidade que está se abrindo bastante, e a gente vem frisando isso nas recomendações de renda fixa, em todas as aparições que a gente comenta o que está fazendo sentido para o investidor, é o Tesouro IPCA+, que é um título do Tesouro Direto, então você tem o menor risco de crédito do mercado, por justamente ser o governo que está emitindo esse título. Dentro da classe do Tesouro IPCA+, você tem alguns vencimentos. Então, por exemplo, você pode ter 2026, 2035, 2045. A gente vai usar como exemplo 2026 aqui, porque ele é o título com vencimento mais próximo. Então, comparando com os outros, ele vai apresentar menor volatilidade, tá? E a gente está falando do IPCA+, com o pagamento de principal no vencimento, não é aquele IPCA+, com juros semestrais, tá? Por que esse título está interessante? Porque ele está com juro real acima de 5%, então independente do que acontecer com a inflação daqui até o vencimento, você tem um ganho acima da inflação de 5% ao ano. Então é uma taxa realmente interessante. E o Tesouro IPCA, ele tem como se fosse um dispositivo ali que eu consideraria de segurança maior para o investidor, que agora que as taxas, que a curva de juros está bem estressada, que os investidores estão exigindo taxas maiores, se você pega o Tesouro IPCA+, por exemplo, 2026, e leva ele até o vencimento, você garante juro real de 5% mais ou menos. Se acontecer do cenário do Brasil melhorar daqui para frente, depois desse período de eleições e de pandemia, os juros, esse juro real que a gente fala de 5%, ele tende a cair num cenário melhor, e aí conforme a gente vai mostrar nos gráficos daqui a pouquinho, quando o cenário econômico do país melhora, e você tem um título que tem esse componente prefixado como IPCA mais 5%, IPCA mais 6%, essa queda dos juros faz com que o preço do seu título aumente. Então, não é que você vai ter uma rentabilidade fora do comum. A única coisa que você vai ter como se fosse um adiantamento daquela rentabilidade que você teria só em 2026. A gente vai mostrar alguns gráficos para ficar de uma forma mais intuitiva, mas aí o 2026 ele tem esse lado bom, que se a inflação continua alta, você leva até o vencimento. Se a inflação cair, você faz o resgate antes do vencimento e você tem ganhos com a marcação a mercado. Lembrando que esse tipo de operação, onde você ganha na marcação a mercado, é uma operação mais avançada, mesmo sendo de renda fixa, e aí o investidor tem que entender os riscos de cada tipo de operação e que não necessariamente ele pode dar certo. Justamente é por conta desse título ter esse tipo de segurança de você poder levar até o vencimento e ter um ganho real, que faz com que a gente tenha um foco maior nessa edição do Analistas em Ação sobre renda fixa. E eu prefiro até do que os pré-fixados, que por enquanto eles estão com taxas bem interessantes,
mas como a gente ainda vai passar por um período de eleição, pode ser que tenha mais volatilidade no mercado, e aí eu não gostaria que o investidor que está começando agora, está querendo entender como funciona a marcação a mercado, tenha algum tipo de revés no curto prazo. Eu acho que se a gente esperar mais um pouquinho, vai chegar o período para a gente focar também no pré-fixado, mas com certeza o IPCA mais é o que está chamando muita atenção. Legal, Edu, e você comentou também sobre a marcação a mercado, afinal, quando a gente investe em renda fixa, a gente não pode esquecer dela, né? Quem tem dinheiro aplicado nesse tipo de investimento já deve ter observado que o valor da quantia aplicada varia, então essa variação acontece porque renda fixa não necessariamente é fixa em todos os sentidos, né? Então explica um pouquinho melhor para a gente, Edu, como que a marcação a mercado pode impactar investimentos em renda fixa, tanto de forma positiva como negativa, né? O investidor pode ter ganhos, mas também pode ter perdas. Vamos lá. Então a gente tem que ter alguns conceitos em mente, né? O primeiro deles é esse conceito de PU. A gente vai falar PU aqui durante a apresentação, durante os comentários dos gráficos, mas é porque... Gente, desculpa, começou a cair granizo aqui, acho que tá vazando o áudio aí. Não tem problema não, aqui também tá uma ventania doida. Então, beleza. A gente tem que ter em mente alguns conceitos antes da gente começar a explorar mais como que funciona a marcação ao mercado e os efeitos práticos. O primeiro deles é que a gente vai trabalhar falando em preço unitário do investimento. A gente não vai falar tanto em taxa, a gente vai ter um certo foco na taxa, mas eu quero mostrar a evolução de preço unitário, que é quanto em reais que o seu investimento variou com o tempo, conforme os nossos exemplos. O segundo aspecto aqui é que operações no Tesouro Direto, algumas delas são especulativas, como a gente vai mostrar, e no caso do Tesouro Prefixado, a gente sempre reforça investidores com perfil arrojado que entendam o risco. Tá? Terceiro conceito é essa relação inversa entre taxa de juros e preço unitário, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, traduzindo aqui, se a taxa cai, o preço do seu título sobe e vice-versa, tá? E aí, por último, a gente não vai focar tanto em fórmulas matemáticas complexas aqui. O importante é que eu quero que vocês aprendam o racional dessas oportunidades com a marcação a mercado durante uma mudança do ciclo da economia, tá? A gente preparou 3 gráficos diferentes, tá? O primeiro deles é comparando quem investiu lá em 2016, no finalzinho de janeiro de 2016, no Tesouro IPCA+, que é o tesouro que ele rende no dia da aplicação que a gente pegou aqui, no dia 28/1 de 2016, ele estava pagando uma taxa de IPCA mais 7,51% ao ano. Tá, quanto que você gastaria para comprar uma unidade inteira desse título? Seria R$ 1.502,49, tá? E por que a gente pegou esse período de tempo? Porque a gente estava saindo de um processo de impeachment, onde o mercado tinha expectativas positivas para a economia do Brasil, com o governo colocando as contas em dia, então você estava se endividando menos pensando no governo, você tinha algumas propostas de reformas que agradaram o mercado também, a gente tinha uma perspectiva de controle de inflação, então tudo isso começou a fazer com que pouco a pouco o mercado recalibrasse as expectativas para a inflação. O que aconteceu? No final de 2019, mais precisamente no dia 30/12 de 2019, esse mesmo título ele estava pagando IPCA mais 2,46% ao ano. E aí, o seu PU, que seria o preço daquela sua uma unidade que você comprou em 2016, estaria valendo R$ 2.927,28. Então, num período de quase 4 anos, né, porque a gente estava falando do finalzinho de janeiro até o finalzinho de dezembro, de 2016 até 2019, a gente teve um retorno total bruto, sem considerar o imposto de renda, de 94,8% sobre o capital que você investiu. Se a gente fosse colocar essa taxa numa taxa ao ano, você teria 18,87% de retorno ao ano. Então isso mostra que um título relativamente curto, né, para 2024, você resgatando lá em 2019, ou seja, faltando mais ou menos 5 anos para o vencimento dele, você consegue ter retornos bem expressivos, né? Por que isso aconteceu? Lá em 2016, a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. No final de 2019, a taxa Selic chegou a 4,5% ao ano. Então foi uma mudança muito brusca na taxa de juros e isso acabou beneficiando quem tinha esse tipo de título.
Aí você pode até questionar, pô, tá bom, mas é muito fácil a gente ver o passado e ver qual que era o melhor momento de entrar nesse título, né? Mesmo quem chegou atrasado para a festa e começou a investir só no comecinho de 2019, no dia 2 de janeiro de 2019, para resgatar no último dia de 2019, conseguiu ter um retorno de 49% em um período de um ano. É um retorno bem expressivo e você consegue até comparar com a renda variável, se você parar para ver, tá? E aí, o que é importante o investidor saber? Para essas operações, títulos mais longos, eles oferecem volatilidade maior, justamente porque você vai ter mais tempo de aplicação se você fosse levar até o vencimento. E como eu comentei, quando você ganha na marcação ao mercado, é como se você estivesse recebendo um adiantamento dessa rentabilidade no tempo, tá? Então, passando para o próximo exemplo, a gente está olhando aqui o Tesouro IPCA 2035, então são mais de 10 anos de diferença entre o 2024 para o 2035. Quem investiu lá no comecinho de 2016, em janeiro, investiu R$ 648,36, com uma taxa aproximada de IPCA mais 7,8%. No final de 2019, essa taxa tinha caído para IPCA mais 3,5% e o preço do seu título saiu de R$ 648,36 para R$ 1.933,04. Esse é um retorno total de 198%, tá? Retorno bruto, desde a aplicação até o resgate, e um retorno anualizado de 32%. Novamente, quem entrou no final da festa, ou seja, quem entrou lá em 2019 só, também teve um retorno expressivo, conseguiu 69% de retorno bruto, tá? O bom do Tesouro IPCA é que mesmo se essa operação, essas duas que a gente comentou, tivessem dado errado, você ainda poderia levar o título até o vencimento, que você teria aquele retorno que você acordou no momento da compra. Agora a gente vai entrar no exemplo do Tesouro pré-fixado, que ele vai oferecer possibilidades de retorno até relativamente maiores quando a gente compara ali retornos anualizados, e só que ele tem um revés, né? Se você pega uma taxa pré-fixada agora até o vencimento e a inflação ou a taxa de juros fica acima dessa taxa pré-fixada, teoricamente você está perdendo dinheiro. Então, eles têm um risco muito maior. E eu vou mostrar agora no terceiro gráfico o exemplo que é o Tesouro Prefixado 2023, então é um vencimento até mais curto do que aquele primeiro exemplo que a gente usou, que era o IPCA 2024, tá? Quem investiu no comecinho de 2016, lá no dia 26/1, conseguiu uma taxa aproximada de 16,59%, 16,6% no pré-fixado, tá? Pagando R$ 345,28. E no final de 2019, conseguiu um retorno ali de R$ 841,23, porque a taxa que estava sendo negociada agora caiu de 16,6% para 5,9% ao ano. Ou seja, num período mais curto do que até o primeiro exemplo que a gente utilizou aqui, o IPCA 2024, você teve um retorno de 144%, retorno total bruto, e daria um retorno anualizado aproximado de 25,45% ao ano. E aí, novamente, quem entrou em 2019, no comecinho, para resgatar no final de 2019, também teve oportunidades muito boas, com rentabilidade bruta de 33% sobre o capital investido. Então, apesar de que você pode ter, por exemplo, alguns investidores escolheram investir assim que aconteceu o processo de impeachment e que o mercado começava a especular sobre uma melhora do cenário brasileiro. Esse tipo de investidor, obviamente, ele teve um retorno que compensou mais, justamente porque ele correu o risco maior. Mas a gente observa que mesmo em 2019, ou seja, alguns anos depois do comecinho de 2016, o investidor ainda tinha possibilidades de ganho com essa melhora do cenário, tá? A gente considerou aqui até o final de 2019, porque a partir de 2020 a gente teve o cenário de pandemia, onde a gente começou a mudar esse ciclo econômico de novo. Então a gente estava com taxas de juros em níveis muito baixos, e aí a inflação começou a subir bastante, e agora a gente retornou para patamares de taxa Selic elevada e inflação também. Então, qual que é a lição que a gente tira disso tudo?
apesar de nesse exato momento a gente não estar, ou a gente não conseguir afirmar que a gente está no pico das taxas que a gente consegue extrair para essas operações de marcação a mercado no Tesouro, esse momento ele está chegando, tá? E mesmo quem não conseguir pegar o timing perfeito, ainda vai conseguir aos poucos encontrar boas oportunidades, tá? Aí o investidor precisa ficar de olho. Normalmente, esses relatórios econômicos de situação de macroeconomia, eles acabam dando um norte para a gente, seja de casa de análise, de corretoras, o investidor consegue ter essa base para tomar essa decisão. Então, essa é uma importância muito grande que o investidor tem que ficar de olho, que dados econômicos, eles impactam muito o seu investimento, nem que seja na renda fixa, tá? Então, muito importante ficar de olho e oportunidades agora em 2022 vão continuar aparecendo até que a gente volte a ter um ciclo de queda na taxa de juros. Legal, ficam aí então as explicações sobre marcação a mercado, né? Costuma gerar bastante dúvida e também pontos de atenção para o investidor ficar de olho agora nesse ano de 2022. E agora a gente passa para a tradição aqui do nosso programa, onde a gente sempre responde as perguntas enviadas pela nossa audiência. Vamos então a ela? Bom, Edu, para a edição de hoje a gente recebeu diversas perguntas sobre renda fixa, né? Até quero aproveitar para agradecer a todo mundo que participou, mandou suas dúvidas. Como o nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto, separamos 2 delas aqui para o Edu responder. E claro, a gente mantém elas guardadas aqui no nosso banco para trazer em outras oportunidades da nossa programação. Edu, a primeira que a gente separou foi do Edgar Osako. Ele pergunta: o real é uma moeda inflacionária. Será que não é melhor ETFs de renda fixa dos Estados Unidos, por exemplo, TLT? É uma boa pergunta, na verdade é uma ótima pergunta. O TLT, para quem não conhece, é um ETF que segue uma média ponderada dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimentos mais longos, ali de 20 anos para cima. Pensando do ponto de vista de proteção de inflação, você encontra aqui no Brasil títulos indexados à inflação que fazem bem essa função de proteger o seu patrimônio, tá? Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos você vai ter a correção sendo feita pela taxa de juros dos Estados Unidos, que é uma taxa menor do que a do Brasil. Então, esse tipo de investimento ele faz sentido do ponto de vista de diversificação do seu portfólio, então sim, tá? E até a dolarização da carteira. Por que eu falo da dolarização da carteira como foco maior em um ETF de renda fixa dos Estados Unidos? Porque o TLT, ele, de acordo com a teoria de macroeconomia, você teria uma relação entre taxa de juros e câmbio entre 2 países. Então, teoricamente, você não vai ganhar tanto na taxa de juros dos Estados Unidos, mas a tendência é que a cotação do dólar, por ser um país mais sólido e com esse diferencial de taxa de juros do Brasil, você tem uma valorização da moeda norte-americana. Então, no final das contas, resumindo aqui sem complicar demais, você pode ganhar mais na valorização do dólar, tá? Porque você vai investir em dólar. Esse é um ETF negociado em dólar. Mas é importante ressaltar que para o investidor comum aqui no Brasil, ele vai precisar abrir uma conta numa corretora lá fora. E aí isso pode ser um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem esse ETF disponível aqui na B3. E também vale ressaltar que os ETFs de renda fixa, apesar de investirem em renda fixa, eles são instrumentos de renda variável, tá? Assim como os fundos imobiliários de papel, que também investem em ativos de renda fixa, você não pode classificar eles como instrumentos de renda fixa. Então, você vai ter o risco da oscilação dos preços de bolsa, e você, por estar investindo em um ETF, você não vai ter uma data específica de vencimento de títulos. Você vai sempre ter essa cesta sendo atualizada constantemente pelo gestor do ETF, que vai seguir esse índice. Então, só ficar de olho nisso, mas com certeza é uma opção que o investidor que quer ter uma carteira mais globalizada, ele tem que ficar de olho. Legal, a gente também tem a pergunta da Sara Meirelles, ela diz: quando devo investir no tesouro pré-fixado para travar uma taxa alta? Tenho que ficar de olho no título quando a Selic começar a cair? Essa é uma pergunta extremamente pertinente para esse momento aqui. A gente até mostrou alguns exemplos, mas vamos lá. Sara, é o seguinte: se você acha que a taxa de juros e que a inflação vão ficar abaixo da taxa pré-fixada que você está encontrando do seu título, já é um ponto positivo, tá? O maior risco ali de títulos pré-fixados é esse, é de você ter
juros subindo bastante, inflação subindo acima da sua taxa que você prefixou no momento do investimento, tá? Então, se a tendência é que o cenário brasileiro melhore, isso vai ser refletido nessas taxas do seu título, que vão cair conforme os dias vão passando. E aí você se beneficia na marcação a mercado. Normalmente, esse processo ele acontece em conjunto com a queda da taxa Selic. Por quê? Num cenário mais favorável para o desenvolvimento da economia brasileira, o Banco Central, através do Copom, ele vai buscar reduzir a taxa Selic para estimular mais a economia. E aí uma coisa acaba puxando a outra e elas acontecem meio que ao mesmo tempo, tá? Não é um processo rápido, ele vai acontecendo aos poucos, tanto que a reunião do Copom acontece a cada 45 dias e ele não diminui de uma maneira astronômica ali a taxa Selic. Ele sempre tenta fazer de uma maneira que não tem um impacto muito grande. Então, sempre ficar de olho, e aí é muito importante acompanhar notícias de economia. Eu recomendo aqui o Invest News, claro, né? A gente sempre faz essa cobertura super completa, e tenho certeza que você vai ficar informada de todas as atualizações dessa parte. É isso aí, essas foram as perguntas de hoje. Lembrando, se vocês têm dúvidas e querem enviar para os analistas responderem, deixa aqui no comentário desses vídeos, ou também no decorrer da nossa programação. Como o Edu comentou, o Invest News tem uma grade de domingo a domingo aqui no YouTube, com programação diária para vocês. Tem conteúdo também no nosso site, então aproveite a nossa programação também para enviar as dúvidas de vocês. E a edição de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Edu mais uma vez pela participação aqui no Analistas em Ação. Obrigada, Edu. Obrigado mais uma vez, Fabi, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. É isso aí. Fiquem ligadinhos, Analistas em Ação, todos os domingos às 9 horas da manhã. Até a próxima e obrigada, pessoal.